Graça e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos e não poderia começar diferente o podcast de hoje, dizendo assim, Feliz 2026. É uma honra ter você aqui, você que me acompanhou em 2024, 2025, é também meu convidado para me acompanhar em 2026, todas as segundas-feiras, às 19 horas, podcast Fé e Milagres. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Sempre trazendo para você uma história onde Jesus fez o milagre, uma história de vida digna de ser contada. E não é diferente a nossa história de hoje. O meu entrevistado, um jovem abençoado de 29 anos de vida, um jovem que existe um propósito de Deus na vida dele, Igor Eduardo de Souza Flores. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo convite, de eu poder estar aqui dando meu testemunho. Eu acredito que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e você está me proporcionando isso. É um culto, alguns cultos atrás você falou de não perder as oportunidades que Deus coloca em nossa vida. E o dia que você fez o convite, eu falei, eu não posso negar. Eu tenho que participar independente do medo, né? É uma coisa muito nova para mim poder estar aqui falando um pouco sobre a minha história, mas eu fico muito feliz de estar aqui com você, poder fazer parte desse podcast. Ô Igor, para nós é que significa uma honra muito grande. Você vem de uma família muito especial na minha vida. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Paulo, seu irmão, a Karen, sua irmã, e faltava você. É uma família que eu admiro muito, uma família muito abençoada por Deus, muito nobre, muito simples, e uma família com um coração cheio de amor. E não vai ser diferente com você. Tenho certeza absoluta de que a sua história, o seu testemunho vai alcançar muitas vidas. Então aqui você está em casa, começando o ano, seu aniversário foi agora dia 1º de janeiro, parabéns, que Deus te abençoe muito mesmo, em nome de Jesus. E nós vamos dividir esse podcast aqui em 4 etapas. Nós vamos falar da sua infância, da sua vinda para a cidade, do acidente que você teve e como que foi as suas experiências entre limitações e aprendizados, tá bom? Correto. Nós andaremos dentro disso e eu sei que você é um rapaz que fala muito bem, de uma clareza nas suas palavras. E conta para nós como que foi o Igor Flores na infância ali naquela fazenda. Pastor, eu gosto muito de dizer que eu sou um milagre vivo, sabe? Quando eu nasci, eu não tenho tanta certeza do que aconteceu, mas quando eu nasci eu tive um problema no meu sangue. E quando eu terminei de nascer, tiveram que fazer uma troca do meu sangue. Aquilo poderia comprometer minha vida. Eu vim de minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela estava com um DIU, então ela já não queria mais ter filhos. Ela já tinha tido o Luiz Paulo e a Karen. O Luiz é 6 anos mais velho que eu, a Karen é 9. E ela não esperava que eu viesse ao mundo, sabe? E hoje a gente brinca muito, tanto que isso foi importante para o nosso crescimento, tanto familiar, poder ficar com ela lá na fazenda. Porque chegou um momento que a Karen e o Luiz veio estudar, e quem foi o companheiro dela lá durante várias etapas da nossa vida foi eu e ela, né, e meu pai também. E eu nasci já com essa, como se diz, nasci de novo e já ao nascer, né, como pode-se dizer. Eu morava em Veredas até os 1 ano de idade. Veredas é uma vila que fica a 2 quilômetros da fazenda onde eu morei a vida inteira, onde que a minha mãe trabalhava como diretora. E aos 2 anos de idade eu mudei para a fazenda. E minhas lembranças assim que eu tenho é a partir dos 3 anos de idade. Já era um menino muito arteiro. Eles me contam a história que com 2 anos de idade eu fugi. Nossa, eu era muito arteiro, muito atentado. Fugi, eles me achou lá perto do cemitério afora,
O cemitério da Vereda fica dentro da fazenda da nossa família lá. E eles me achou mais de quilômetros de distância, achou meus rastinhos nos trilhos, né, das vacas lá, e conseguiu me achar. E desde muito novo eu sempre fui muito arteiro, muito esperto, aquele menino elétrico, serelepe, né, como se diz. E 3 anos, 4 anos de idade, aos 5 anos de idade, eu já entrei no pré-escolar, eu entrei 1 ano adiantado, o pré era de 6, e até aí minha infância perfeita, eu acredito muito pela inocência, eu não tinha noção do que era cuidar de um pai, de uma mãe. Minha mãe, às vezes, muito ausente por estar na escola, né? A Karen e o Luiz estudavam ainda nessa época. E eu via mais minha mãe na escola do que em casa. Então, quando eu saía da fazenda, ia para a vereda, ficava muito com a empregada, ela cuidava de nós. Meu pai ficava em casa, mas muito pouco também. E eu ficava na escola, acompanhei ali meu irmão na escola durante um período, minha irmã, como visitante, né? Ia lá visitar quase todos os dias. E quando eu iniciei no pré, 1 ano e meio adiantado, se eu não me engano, eu tinha acabado de fazer 5 anos de idade e comecei a estudar lá e foi 1000 maravilhas. Até esse momento estava tudo legal. Igor, e até 5 anos, tudo normal. E após os 5 anos, tem algo que marcou a sua infância, ali naquele lugar, entre aspas, tranquilo? Como que era o seu proceder? Você disse que encontrava sua mãe mais na escola do que em casa. Após os 5 anos, o que tem de lembrança da sua infância? Olha, eu comecei a identificar muito o temperamento do meu pai. Comecei a ter noção de como que funcionavam as coisas lá em casa, sabe? Eu acredito que eu fui o que menos apanhei lá em casa. Caçulinha. O caçula, né? Já, como se diz, os mais velhos apanhavam mais. Mas meu pai era um cara muito sistemático. E com 6 para 7 anos de idade, eu já tinha noção de quem meu pai era. Comecei a tomar ciência do que o pessoal falava, das atitudes dele, sabe? E com o tempo, eu fui criando mais um medo do que um amor pelo meu pai, sabe? Eu tinha medo do meu pai. Ele é um cara diagnosticado com bipolaridade e, como se diz, hoje eu quero viver para honrar meu pai, mas assim, marcou muito minha infância, sabe? A partir dos meus 7 anos de idade, eu vi muita coisa que me marcou, sabe? Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar, nem nada assim. Mas até os 7 anos de idade, meu pai não tinha voltado a beber ainda. Foi um dos pontos muito marcantes da nossa vida, da família inteira, eu acredito. Com 7 anos de idade, a Karen já estava com 14, ela veio para Patos. Ficou só eu e o Luiz. Aos 8 anos de idade, o Luiz foi para Bambuí estudar. Ele tinha 14, eu tinha 8. E mais ou menos nessa época, hoje eu identifico um pouco disso, eu não tinha ciência, mas eu acredito que eu fui abusado sexualmente. E eu não sei se por conta disso eu tenho até um pouco de aversão a toque, sabe? Às vezes eu brinco muito com os irmãos da igreja, tem alguns irmãos que chegam, me abraçam, me dão um beijo, e aquilo soma, nossa, chega e me corrói por dentro. Eu falo, pelo amor de Deus, minha cara me dá um abraço, um beijo. Mas é porque eu nunca vi isso, pastor. Eu nunca escutei um eu te amo do meu pai, sabe? Eu nunca escutei um eu te amo da minha mãe. Não existia isso. Eu acredito assim, pelo fato do meu pai ter tido uma criação muito difícil, hoje eu compreendo muito isso. Eu não posso julgar ele. Ninguém nasce sabendo ser pai, ninguém nasce sabendo ser mãe, mas lá em casa não tinha esse carinho, não tinha abraço, era muito difícil. Eu acredito assim, que eu fui escutar um eu te amo do meu pai depois de velho,
e com ele gaguejando assim de, não sei se um pouco de orgulho ou se vergonha, porque foi uma coisa também que ele não passou. Então, com essa criação que eu tive, eu fiquei um cara muito frio, sabe? Sempre fui uma pessoa que sempre tratei todo mundo muito bem, mas assim, sempre com essa aversão, sem querer chegar perto, sem querer abraçar. Eu acredito muito por conta desse acontecimento do abuso, sabe? Que eu fui identificar anos e anos depois. Ô Igor, você está dizendo aqui algumas chaves muito importantes. Inclusive eu tenho 16 anos e 5 meses de ministério, atendo muitas pessoas. E quando nós falamos sobre infância, e eu sei da integridade do seu pai, um homem íntegro a quem eu quero transmitir o meu abraço, seu pai, sua mãe, um casal maravilhoso, mas você foi muito feliz na sua colocação de não julgar o seu pai, até porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. E o seu pai, ele conseguiu formar 3 filhos maravilhosos, com toda a dificuldade, né, daquele tempo de fazenda. Quem sabe ele não recebeu esse amor do pai dele, mas hoje é muito visível essa ausência de pai na vida dos filhos. E essa ausência tem trago um estrago muito grande, porque quando a gente olha para o Igor Flores, vou falar de mim, eu vejo um homem doce, educado, centrado, muito sábio nas colocações. Então, assim, são palavras que você está trazendo que é muito importante aqueles que estão nos assistindo agora, principalmente os pais, sobre a importância da presença na vida dos filhos. Porque nós estamos vivendo uma época de terceirização, onde os pais terceirizam os filhos. Para quem? Para a escolinha, que também, eu não estou dizendo que é errado você, pai, colocar o seu filho na escola, mas a pessoa mais importante na vida de um filho é o pai. Porque o pai, ele tem uma representatividade de Deus. E quando o pai se ausenta, nós como filhos nos tornamos frágeis. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso, como o propósito de Deus é grande na sua vida. Por quê? Você veio de uma gestação que não era para ter acontecido, onde sua mãe usava um DIU, um método contraceptivo para não engravidar. Quando você olha para trás ou para o seu interior, você consegue entender a grandiosidade do poder de Deus na sua vida? Demais, pastor. Hoje eu entendo o quanto eu sou agradecido por estar aqui nesse momento, vivo, fazendo a parte que eu acredito que Deus quer que eu faça, tentando ser o conciliador, uma pessoa que busca a unificação e o amor dentro da minha família. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que o meu nascimento, o que eu passei, independente se foi bom ou ruim, ele veio para acrescentar na minha família. E eu não consigo imaginar hoje minha família sem ter acontecido o que aconteceu, sabe? Porque mais para frente vai ser dito, eu acredito que eu tinha que estar lá. Eu tinha que ter nascido, sabe? Era um propósito, né? Era um propósito. E olha só, ali no Veredas, ou na Fazenda, o Igor passou a infância. Mas houve um momento que você veio para a cidade, Certo. Patos de Minas, e em Patos você teve o seu primeiro encontro com Jesus. Correto. Com quantos anos você mudou da Fazenda para Patos de Minas? Eu mudei, eu tinha 13 para 14. Eu quero dar só uma recapitulação. Fique à vontade. Porque aí, beleza, só para encerrar a parte da infância, com 8 anos de idade, isso em 2005 para 2006, meu pai voltou a beber. E já tinha uns 20 anos que meu pai não bebia, assim, eu lembro dele falar. E meu pai, meu amigo, eu vou te contar um negócio. O povo morria de medo dele.
Eu escutava história que ele dava tiro, que ele fazia isso, que ele já tinha feito isso com os outros. Meu pai nunca matou ninguém. Eu acredito assim porque Deus tem um propósito muito grande na vida dele, porque ele já tentou várias vezes. E tanto que é muito conturbado o que a minha família trouxe, sabe? Eu acreditava, a gente falava muito em maldição hereditária, mas eu acredito que isso termina na gente, né? A gente que tem que dar o basta. Mas assim, o que aconteceu na vida da minha família e o que eu escutei do meu pai, eu comecei a ver quando meu pai voltou bebê. Já era só eu, meu pai e minha mãe na fazenda. E dos meus 8 anos aos 12, meu pai, ele teve muito problema com a bebida. Eu tive assim, foi coisas que marcou minha vida, que não vai sair mais da minha memória. Acrescentou muito. Hoje eu tenho um pouco de maturidade de entender que isso me ajuda a fazer diferente do que foi feito, sabe? A ter uma visão de que aquilo foi tão errado e machucou tanto que eu quero fazer totalmente diferente. Meu pai sempre foi um cara que ele proporcionou para nós uma vida estável. Meu pai era um dos caras mais ricos da região lá. Minha mãe era diretora da escola e eu até bato muito nessa questão de nós sermos cobrados, eu, o Luiz e a Karen, a não errar. Ué, não, peraí, o filho do Adalto pode errar, não. O filho da Esmaura, diretora, errou, fez isso? Não, jamais. Uma cobrança desnecessária, né? Desnecessária, e muita parte do meu pai também, que eu acredito que o que ele sofreu do pai dele, né? Que não podia errar. Eu lembro do meu pai contar assim que quando meu avô pediu para ele tirar a carteira, ele falou assim, ó, se você não chegar aqui com a carteira, eu quebro sua cabeça. E ele quebrava Palavras mesmo. pesadas. E ele quebrava mesmo. Meu avô matou muita gente, pastor. Isso não é uma coisa assim que... Por uma época da minha vida, eu cheguei a me orgulhar disso. Opa, eu sou da família dos bravos. Mexeu comigo, problema. Só que a maturidade vai vindo, a gente vai vendo que isso é uma coisa que não acrescenta muito na vida da gente. E eu escutava muita história do meu pai, dele contar assim, que pôs arma na cara dos outros, e deu tiro nos outros. Eu não acreditava muito naquilo, até que ele começou a beber e aquilo se tornou um inferno na minha vida. Quantas foram as vezes que eu tive que pegar a minha mãe ou minha mãe me pegar? Nós fomos muito companheiros nessa época e sair fora de casa e ir para as canas. Lá tinha um canavial na fazenda. Porque quando nós sabíamos que meu pai estava bebendo na vereda, que é bem próximo, nós entrávamos em desespero. Eu entrava num pânico tão grande, pastor Léo. Meu pai chegava lá em casa, quantos cachorros ele matou nós? Ah, o cachorro passava e bum, tiro. Tipo assim, descontroladíssimo. Lá em casa é tudo furado e tampado de durepox assim nas paredes, de tiro. Aí eu chegava e eu lembro assim de algumas vezes ele bater na minha mãe. E muitas das vezes nós saber que ele estava bebendo na vereda e nós já começar a esconder a arma. Sempre tive uma facilidade muito grande em ter acesso à arma. Meu pai a vida inteira gostou de ter. Tem até um episódio que eu não posso deixar de contar, que quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, tinha um revólver 38 na gaveta do meu pai, ficava bem acessível. E eu brincando com os colegas meus lá. E na minha cabeça, pastor, o revólver ele funcionava só em dupla ação, em simples ação. Porque o revólver ele é simples e dupla, né? Você puxa o cão e ele aciona. Ou se você puxar também o cão, volta e bate e aciona. E na minha cabeça só funcionava se puxasse o cão. E eu peguei esse revólver carregado e tô correndo atrás dos meus colegas e tentando atirar, só que fraco, né? E pesado o revólver. Eu pensei, eu podia ter matado alguém. Então, muitos livramentos nessa questão. E quando nós sabíamos que meu pai estava bebendo, eu lembro de um episódio assim que me marcou demais. Meu pai tinha uma carabina 38 e essa carabina ela é carregada por baixo, ela é 2 canos, é um cano que atira e um cano que fica
onde fica armazenadas as munições. E eu lembro da minha mãe chorando, com essa arma apontada assim para a janela, tentando atirar, porque ela não conseguia tirar as munição, e tentando atirar para ver se acabava com as balas, para quando meu pai chegasse não ter munição nenhuma na arma, porque nós não sabíamos o que ele podia fazer. Isso gerou um trauma em mim gigantesco. E eu chegou um ponto que eu não sabia se eu tinha admiração ou medo do meu pai. Eu olhava pro meu pai com medo. Se ele me pedisse alguma coisa, pastor, era uma cobrança tão grande. Meu pai falava assim, ó, vai lá e busca tal coisa. A minha vontade era ir, se eu não achasse, era ir embora, fugir. Porque ai de mim chegar lá e falar assim, eu não achei. Não, que você não vale nada, que você... E como se diz, acabava comigo. Quando não partia para um lado da agressão. Então ele pedia para me buscar alguma coisa e eu já ia assim, com aquilo na cabeça, falava assim, se eu não achar, eu prefiro, como se diz, fugir pelo me achar, para não ter essa retaliação. Eu brinco muito com ele até hoje, eu falo, pai, se eu bater um desses carros seu, eu prefiro morrer no acidente do que chegar com o carro batido aqui em casa. Porque eu tenho um trauma. É claro que, assim, não falo de forma literalmente, né? Mas é um medo de chegar e falar, eu errei, eu bati. Então isso veio criado em nós todos, né? Eu vi o Luiz Paulo sofrer muito com isso. A Karen nem tanto, porque não que ela não sofreu, mas eu convivi muito pouco tempo com a Karen, porque ela veio para Apatis, então eu vi menos, a Karen viu menos essa parte do meu pai bêbado na fazenda, o Luiz Paulo viu menos, e eu passei 4 anos com a minha mãe só, passando durante essa fase. E eu acredito que o propósito de Deus, de eu ter vindo ao mundo, para ajudar minha mãe a suportar esses 4 anos de puro sofrimento. Então a sua infância nós poderíamos definir ela como uma infância debaixo de muita pressão. Muita pressão. E quando você, embora uma criança, nos seus momentos de pressão, você conseguia imaginar que um dia esse tempo de pressão iria acabar e que você teria uma vida mais tranquila? Não consegui. Na sua mente seria sempre pressão? Sempre aquilo. Eu não imaginaria que meu pai ia se tornar a pessoa que ele se tornou hoje. Graças a Deus, hoje um homem transformado. Graças a Deus, transformado. E o que fez você migrar de Veredas para Patos de Minas com seus 13 para 14 anos? Foi o estudo, né? Você veio para estudar? Para estudar. Veredas era só até a 8ª série, na época, né? Nono ano. E eu estudei em São Gonçalo da Baité 1 ano e decidi vir para Patos. Tem um episódiozinho também, pastor, que eu acredito que esse ele não pode faltar. Foi um pouco antes de eu vir para Patos, pouco antes, assim, uns 2 anos antes, foi o acontecimento que eu presenciei também do Luiz, eu acredito que ele contou no podcast dele, de quando ele deu o tiro no meu primo. Contou. O Luiz Paulo deixou isso bem claro aqui pra gente. E eu do lado, cara. E eu, tipo assim, a 8 metros do meu primo. E que terror. E sabe o que é o mais engraçado, pastor? Que isso não me marcou tanto. Eu tava tão calejado em ver meu pai dar tiro nos outros, ver briga, ver essas loucuras, que aquilo foi algo que não me afetou tanto. Isso é uma coisa aterrorizante, era uma coisa para ter me quebrado ao meio, mas eu já estava tão acostumado com aquele cenário, que aquilo não, eu assim, afetou, mas assim, não me gerou tanto, como se diz, medo do que aconteceu. Eu presenciei frente a frente, eu tinha 11 anos de idade, e eu já ciente do que meu tio poderia fazer. Eu já cheguei na fazenda, eu lembro que quando o Ricardo tomou o tiro, eu corri nele. Eu lembro que eu falei assim, Ricardo, tá doendo? Pra você ver a inocência de uma criança, né?
E ela abriu a boca e fez blu, 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 só saía sangue, aquela cachoeira de sangue, porque o tiro pegou mais no rosto, né? E nós corremos pra fazenda, e quando eu cheguei na fazenda eu falei assim, nós vamos morrer, porque eu já sabia que ia ter uma retaliação. Com 11 anos de idade, pensou a criança pensar nisso. E eu falei, eu vou embora, eu vou fugir. Então, meu pai falou, não, você vai ficar aqui. Eu falei, eu vou embora, eu vou fugir, o Tivaldo vai matar nós. E ele, não, você vai ficar aqui. Quando eu vi o caminhão dele chegando, eu corri. Quando eu cheguei uns 200 metros da fazenda correndo, eu comecei a escutar tá. Aquele tanto de disparo, eu falei, matou meu pai, eu vou voltar. E eu tava junto com um primo meu, e ele falou, não, agora nós vai acabar de chegar na vereda. Eu não, só tenho que voltar, só muito tiro, eu escutando muito tiro. E lá, o que aconteceu lá em casa lá foi uma cena terrível. Graças a Deus não acertou ninguém, mas assim, foi uma coisa muito terrível. Mais uma imagem fora da realidade de uma criança. Muito fora da realidade. E aí veio para a cidade, Patos de Minas. Uma mudança grande, um adolescente já, com seus 13 anos, com uma infância marcada. E o que foi para você chegar em Patos de Minas, uma cidade bem maior, diferente, e readaptar aqui? Olha, ou adaptar aqui? Eu acredito que a adaptação aqui ela foi muito difícil. Quando eu cheguei, o Luiz ele já tinha passado pela internação dele, com o problema que ele teve. E ele já estava firme na igreja, na Batista, aquela lá da Praça do Cruzeiro. Batista Nacional. Batista Nacional. E ele me convidou, e eu nunca fui um cara fã, nossa família sempre foi católica, eu nunca fui de frequentar a igreja, mas como eu não tinha amigos, não conhecia ninguém em Patos, eu comecei a frequentar e conhecer pessoas lá, e aquilo começou a mudar meu coração. Isso eu já tinha 14 anos, já estava no 2º ano. E foi onde que eu conheci Jesus. Teve sabe? O primeiro encontro. Primeiro encontro. E nesse primeiro encontro foi algo... Eu acho que eu sentia mais o calor, a presença, sabe? O amor de Jesus através daquelas pessoas que me receberam, sabe? Eu não julgo, eu acredito que o ser humano é muito falho. Eu tive muita dificuldade com eles lá, por algumas situações que eu quero até falar, que foi o que me fez abandonar literalmente a igreja. Um pouco tempo depois. Mas eu firmei na igreja e criei um temor muito grande a Deus. Pastor Lélio, eu, até meus 14 anos de idade, se o cara, um colega meu, falasse um ar comigo, alguma coisa, eu rachava a cabeça dele na paulada. Eu, na minha cabeça, eu era Venâncio, eu era dos brabla da vereda. Falasse um ar comigo, eu pulava no revólver e fogo nos outros. Eu comecei a criar uma admiração por aquilo. Eu vi que existia um respeito. Ninguém mexia com meu pai, eu falava da minha família, todo mundo me tratava bem. E eu comecei a ter um prazer por aquilo. Falei, opa, peraí, isso aqui me proporciona poder, isso aqui me proporciona ser bem recebido. E eu fui estudar no 2º ano normal. Pastor, eu sofri um bullying que foi uma coisa absurda. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, sempre fui um cara muito popular, todas as escolas que eu estudei, conhecia todo mundo, e lá foi totalmente o inverso. E eles fizeram de tudo que você pensar comigo. Eu lembro assim deles cortar minha mochila, eu lembro deles não permitir que eu jogasse bola, os colegas, qualquer coisa que eu falasse, eles faziam um pouco caso de mim, isso durante um ano inteiro. E se fosse o Igor de um ano atrás, eu ia simplesmente levar uma faca, resolver de jeito errado. Do jeito errado. E não tinha dessa. Ou eu pegava o cara e ia quebrar a cabeça dele, de qualquer forma. Eu ia, como se diz, vingar com minhas próprias mãos, hein? E durante esse ano, eu passei o ano inteiro perdoando.
por temor a Deus. Pelo encontro que você teve com que eu Jesus. tive com Jesus. Eu chorava assim, eu lembro de chorar e falar assim, mas não tem cabimento só. Ô Deus, me ajuda. Pra esse cara mudar a cabeça dele, me tratar melhor. Eu só quero respeito. E ficava imaginando, e se fosse como antes? O que eu teria feito? E planejava na minha cabeça fazer isso e aquilo, e explodir a escola, e aquilo. Eu falava, não, mas tá errado esse pensamento, não é de Deus. Eu falo muito com o Luiz que sempre quando a gente entra em alguma coisa, a gente pega muito firme. E eu entrei na igreja, eu queria seguir aquilo à risca. E esse 1 ano dos 14 aos 15 no normal, eu sofri demais. Só que eu nunca guardei rancor, pastor. Eu tenho uma facilidade muito grande em perdoar. Eu tenho uma facilidade muito grande em não guardar aquilo que as pessoas fizeram para mim. Tanto que eu acredito que hoje esses colegas meus do normal, eu tive a iniciativa de buscar conversar com eles, sabe? E não contar, explicar o que eu queria fazer, mas explicar o que aconteceu. E hoje também maduro, né? Eu acredito que todo mundo mais maduro. Porque adolescente, você sabe como é que é, mais inconsequente. Conflitos, né? Sim, dificuldades. Sim. E também buscando, eu acredito que existe muito uma hierarquia dentro da escola. Né? Claro. A pessoa quer ser mais respeitada, isso e aquilo. E beleza. No final de 2012, eu fui no encontro chamado Peniel. Peniel, lembro dele. Peniel, que tinha lá 3 dias. 3 dias em puro silêncio. Não podia falar. O Luiz me chamou e eu, firme na igreja, falei, vamos. E foi eu e o Luiz pro Peniel, junto com a Igreja Batista Nacional. Eu lembro que foi lá em Presidente Olegário, numa chácara lá que eles alugaram. E eu e meu irmão, nós levamos um colchão de casal para nós dois. Uma pasta dental para nós dois. Dividiu as coisas, né? Irmão, família, né? Fez lá uma malinha e levou. Chegou lá e já virou um problema. Não, que você não pode pedir a pasta dental pro seu irmão, não. Mas assim, eu acredito que falta de... Felizmente, eu não posso julgar, porque o ser humano é falho, mas falta de saber conduzir, sabe? Bom senso. Bom senso. Não, mas vocês trouxeram só um colchão, mas tá errado. Não pode dormir um do lado do outro, pode falar. E eu acredito que foi os piores 3 dias da minha vida. Eu fui lá para encontrar com Jesus, eu saí de lá, meu amigo. Eu nunca mais querendo vir à igreja na minha vida. Aquilo me quebrou no meio. Eu falei, não tem cabimento uma pessoa que se diz servo de Deus tratar a outra dessa forma, não. Você fala assim, eu tô precisando de uma coisa, a pessoa virar a cara e não olhar para você, evitando conversar. É claro que tem a proposta, mas às vezes você está numa urgência, a pessoa ela tem que, como se diz, atender, resolver o problema, né? É pra gente ter uma conexão com Deus, né? Como se diz, desconectar ali das coisas do mundo, desconectar das pessoas, mas às vezes é necessário ter algum tipo de conversa, até mesmo para a pessoa centrar mais no que tem que ser feito lá. E aquilo me quebrou. Saí do normal, saí da igreja, consequentemente, não ia mais, e fui para o Abner Afonso, que era bem ao lado de onde eu morava na Rasmo Rocha, ali no Nossa Senhora das Graças. E foi meu 3º ano do ensino médio. E foi maravilhoso. Eu fui muito bem recebido. Eu conhecia todo mundo da escola, muito bem tratado. Eu lembro que nós ganhamos até uma interclasse de futebol. E eles gostavam muito de mim, eu me senti muito bem recebido, sabe? Eu sempre gostei de ser um cara... Eu acho que até por não ter recebido esse afeto na infância, esse abraço, eu gostei de ser acolhido. E eu acredito que foi um dos melhores anos da minha vida. Ainda não tinha tido problema com bebida. Fui conhecer bebida bem mesmo de começar a beber nessa época,
porque eu larguei a igreja, já fiquei um pouco rebelde e já estava aí com meus 16 para 17, festa aqui, festa ali, já comecei a conhecer uma galera, e ir para festa e beber, e logo mais aprendi a fumar também. E hoje eu vejo assim, tudo por influências, né? Não que eu não tenha aceitado, né? Mas o ambiente, ele molda muito. Com certeza ele tem uma influência, né? Tem muito grande. Poder de influência muito grande. E nós encontramos também na sua vida, primeiro que você é um propósito, que nasceu em um ventre que já usava DIU, mas aos 19 anos você passou por uma situação também muito difícil, que foi um acidente, e que nós podemos aqui dizer que você nasceu de novo. Vamos falar um pouco sobre os detalhes desse acidente? Essa história, ela daria um livro, pastor. Porque o que aconteceu, o desfecho, tanto durante o acidente como dentro do hospital, chega a ser engraçado. Hoje eu conto isso com um sorriso no rosto, mas foi muito turbulento. Quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar na Hidromax de vendedor, trabalhei 1 ano e meio de vendedor na Hidromax. E eu lembro que eu não queria mais aquele serviço. Falei, eu vou arrumar outro serviço. E pedi conta de lá. Isso eu já estava com 19 anos e alguns meses, eu acho. Tinha acabado de fazer 19. E beleza, arrumei o serviço de servente pedreiro próximo ao Guinal das Pamonhas. E nessa época meu pai tinha me dado uma Lander 250 e eu ia para esse serviço. Aí, como sempre, inconsequente, andava só atrasado, saí muito atrasado de casa. Eu morava na rua Três Marias, ali próximo à faculdade, a Unipam, e desci chutado. Eu era muito inconsequente. Eu tô vivo de sorte mesmo, porque eu lembro que em 2015 eu dei quase 10 entradas na UPA. Meu Deus. De tanto que eu caí de moto. Não, era muito doido. E eu desci a Major Gotti, fiz o balão da Volks, antigo balão da Volks, sentido a Paracatu, passei o Dinner Box, né? O Dinner Box é aquele primeiro sinaleiro. Passei e vi o sinaleiro lá da Paracatu aberto. Acelerou. Falei, eu vou acelerar que eu peguei lá aberto. E pus um 120 nessa Lander. E pau. E tinha um carro na minha frente, um Fusion. E abri para ultrapassar ele. E bem antes de chegar ali na Paracatu, tem uma rua que hoje ela é até contramão, na época não era, que desce de trás do Da Vinci. De trás da escola Da Vinci. Só que ali é faixa contínua. Nem eu poderia estar cortando. E nem o outro. E nem o outro poderia fazer a conversão. Ele tinha que ir lá na frente, fazer o retorno, né? Pra poder entrar. E eu abri, a hora que eu emparelhei assim, janela, do lado da janela do motorista, o motorista, tchau, entrou. E eu consegui desviar, sair dele e o carro pegou na traseira da moto. E eu comecei a rabiar a moto e fui freando. E quando tava já de uns 60 por hora, eu até hoje eu fico pensando, se eu pulo, gente, se eu tivesse pulado, eu tinha só ralado. Não, mas achei que eu conseguia parar a moto, controlar. Quando tava de uns 60 por hora, a moto escorregou. E vamos supor que a minha mão é a moto, e ela caiu assim em cima dos meus 2 pés. E saiu me arrastando no asfalto. Arrastando e pegou no meio-fio e dobrou os 2 pés. Na batida, a moto deu umas 2 piruetas assim para cima, caiu do meu lado. E pela primeira vez no acidente de moto, eu não consegui levantar. Toda vez eu caía, ralava tudo e levantava. Esperto. Eu travei. Eu fiquei assim em posição fetal, deitado. E eu não sabia porque eu não conseguia me mexer. Eu comecei a entender a gravidade do que foi. Eu moí meu talos do tornozelo esquerdo. Foi um esmagamento ósseo. Eu rompi o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Meu Deus. Essa batida foi uma fratura exposta. Eu quebrei todos os dedos do meu pé direito.
e rompi o tendão de Aquiles também do pé direito. Tanto que quando rompeu os 2 tendão, minhas pernas repuxou. Tanto que eu não conseguia esticar. E quebrei o pulso nesse acidente e dei uns 3 cortes em cada joelho, assim, uns 12 pontos. Meu Deus. Foi uma coisa assim. E eu senti uma dor absurda. Eu já passei por muitas situações que eu até falo assim, eu já tive uns 5 livramentos de morte, quase morte mesmo, com arma, com acidente. Teve uma vez que eu pulei da casa, cortei, deu um taie aqui no braço que perdi muito sangue quando era criança. Sou cheio de cicatriz. Perdi meu dedão aos 14 anos no cortador de grama. Eu não tenho o dedão esquerdo do pé esquerdo, amputou. Aí você pensa. E como que hoje você, um homem com 29 anos, maduro, olhando para trás, consegue enxergar uma história de vida, de fatos fora da normalidade que foram ocorrendo, e hoje você está aqui intacto, vivo, saudável e com muitos planos no seu coração? Livramento. Deus, hoje eu entendo o amor que Deus tem por mim. E por muito tempo, eu não sei se por conta de ter essa rejeição, às vezes, do amor, do pai, do abraço, eu meio que fugi de Deus, sabe? De considerar ele um pai, falar assim, mas será que esse pai aí vai proporcionar, às vezes, o que eu preciso? Mas hoje eu entendo, pastor, como Deus me ama. Era para me estar morto há muito tempo. Há muito tempo. Eu já passei nos 2 tiroteios, assim, depois de velho, de ver pessoa atirando do meu lado e eu quase desviando das balas e não me acerta nenhuma. É muita história. Até se eu puder contar essa história. Claro. Isso eu já estava... Foi um pouco antes do acidente. Eu gostava muito de frequentar as vistas, né, lá em cima. Ali onde que é o Jardim Europa hoje. Na época eu não tinha nem casa. E a gente ia pra lá, empinar moto, beber. Ficava lá bebendo vinho. Fazer bagunça. E um dia eu, num luau, eu lembro direitinho, no primeiro final de semana, eu do lado, parou uma moto do meu lado e começou a atirar do meu lado, assim, uns 2 metros de distância, despejou um revólver no outro rapaz. E eu fiquei pensando, falei, caramba, se eu tivesse aqui mais pra frente um pouco, poderia ter até me acertado, né? E eu falei, caramba, que loucura. Mas assim, por ter visto isso tantas vezes, atirado, visto arma, pra mim aquilo era normal. Eu lembro de ver o pessoal correndo assim e eu tipo assim, que já não me afetava mais, sabe? E beleza, no próximo final de semana fui de novo. E eu estava lá com meu primo e desci para pegar um gelo com um rapaz que estava lá embaixo na avenida. Eu lembro de descer, conversei com o rapaz, peguei o gelo, foi um prazo assim, uma conversa de 5 minutos. Quando eu ia subindo, parou um carro a uns 3 metros da minha frente e começou a atirar num cara que estava do meu lado. Muito inconsequente. Tanto o cara que estava atirando, tinha um tanto de mulher atrás, eu lembro assim, e não acertou ninguém. E eu fiquei imaginando, e se eu tivesse 30 segundos de conversa a menos e subido? Talvez eu estaria na frente desse fogo cruzado. E nesse dia eu falei assim, nunca mais eu volto num lugar desse. Foi ali que eu meio que falei assim, não, tô riscando demais. Eu já tenho muito livramento, então eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, porque eu não devo ter menos de uns 100 livramentos de morte, né? Eu falo assim, mas com um tom de exagero, mas é para ter uma noção de tanto que o livramento é grande. E eu entendo isso como um propósito de Deus, ô Igor. E eu falo muito sobre a água, o fogo e a oportunidade. A água, ela está em muitos lugares, o fogo também, e a oportunidade, ela está em todos os lugares.
Mas segundo a história que eu conto muito na igreja, tem lugares que a oportunidade não volta mais. Então Deus, Ele nos dá muitas oportunidades para refletir, para progredirmos, para crescermos, para abençoarmos pessoas, para sermos abençoados. E Deus, nesses 29 anos, começou no ventre, te dando muitas oportunidades. E o último tópico aqui da nossa conversa, ele fala sobre o Igor vivendo com limitações e aprendizados. Dentro de todas as oportunidades de livramentos, de superações que você já viveu até hoje, o que você considera sendo assim a sua limitação e o que você mais aprendeu com a sua história? Olha, eu tenho uma coisa que eu conversei até com um neuropsicólogo que me atendia, que ele fala que raramente uma pessoa troca a sua personalidade. Você é aquilo que você nasceu. Então, não tem como você trocar. Ou você é uma pessoa mais... Eles falam sanguíneo, né? Tem os temperamentos, né? Isso, as fleumático, colérico e melancólico. E até meus 21 anos de idade, eu era um cara que eu era apaixonado por essa coisa do que minha família foi. Adrenalina, poder, ilusão. Sabe? Ilusão. Eu pensava assim, não, vai dar tudo certo, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, sempre escorei muito no meu pai, tinha admiração muito grande. E dos meus 21 anos para frente, 22, eu mudei totalmente meu pensamento, pastor. É uma coisa que é um milagre mesmo, porque eu não consigo mais discutir com ninguém. É a coisa mais doida que existe. A pessoa pode parar no trânsito ali, me xingar de todas as formas, eu não consigo dar uma resposta. Eu falo, opa, o que está acontecendo? Eu não altero mais. Eu era um cara muito explosivo. Eu tinha um temperamento assim que às vezes eu não tinha controle sobre mim. Quantas brigas que eu entrei por falta de controle, por ter essa explosão, essa cegueira, né, de raiva. E hoje eu não consigo mais. Eu acho que depois dos meus 21 anos de idade, Deus virou uma chave na minha vida, que eu virei como posso falar? Um homem manso. Muito manso, muito manso. Eu vou te falar um negócio, eu acho que para mim sair fora do sério, eu até hoje eu não imagino como que tem que ser feito. A não ser que seja proteger minha família, algo assim, que eu tenha que agir de alguma forma, mas a pessoa pode falar o que quiser comigo, que isso não muda mais as minhas emoções. Muda sim que eu fique sentido depois, é claro, mas assim, de reagir de forma agressiva, de como eu gostava de ser, de como eu admirava. Falou um eu meto a mão na sua cara, pra você me respeitar, falava com a pessoa. Então, hoje eu não vejo mais vantagem nisso. E eu acredito que isso Deus colocou no meu coração. Eu quero mais retribuir com amor, retribuir às vezes com mansidão, para que aquilo gere um pensamento diferente na pessoa. E você consegue ver isso claramente como sendo uma obra redentora de Cristo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é impossível isso acontecer. E aconteceu de uma hora para outra. É um milagre mesmo, sabe? Hoje eu converso com meu irmão, nós ficamos brincando. Eu lembro uma vez que eu fui cobrar o inquilino do meu irmão. E esse cara, o Luiz Paulo, muito temente a Deus, muito mesmo. E esse cara já tinha uns 6 meses que não pagava o Luiz Paulo, morando na casa que hoje até o Luiz mora. E eu escutei ele falando com meu pai, falou, não, só que eu falei com o cara, vou levar o advogado lá, sua mãe. Ele falou que ia pegar um negócio lá pra mim, tipo assim, simbolizando que ia pegar uma arma pra mim. E eu falei assim, não, só um cara desse falou isso pro meu irmão. Tá doido. E eu dei um jeito de especular, falei, ô Luiz, até menti, falei, Luiz, tem um colega meu querendo alugar a casa, qual que é o endereço lá mesmo, pra eu poder estar mostrando ele? Ele, não, é tal, eu cheguei lá,
bati e falou, você que é o rapaz que tá aqui? Tal. Eu falei assim, uai, mas você fez isso com meu irmão? Te contar, ele tem família, meu amigo. E quebrei esse cara na pancada. Eu dei tanta capacetada nele, quebrei a porta. Ele entrou pra dentro da casa, eu quebrei a porta da casa. No outro dia, esse cara ligou pro meu irmão, pegou as coisas dele e foi embora. Hoje meu irmão me agradece, mas não é dessa forma que a gente age. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa forma alguma. Eu acho que se a pessoa falasse, vamos brigar, eu falo assim, não, falou pra você até mais com Deus, não é mais o Igor. Meu filho, eu vejo isso como uma obra de Deus, porque hoje o Igor, para nós, ele representa mansidão, doçura, domínio próprio, um homem nobre, fino, educado. E ninguém pode fazer isso, né? A não ser o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como é bom começar um ano de 2026 vendo o poder de transformação. Amém. Na sua vida, que Deus foi proporcionando ao longo dos anos. Hoje, um jovem que fez aniversário agora dia 1º de janeiro, né? E 29 anos. E eu encerro esse podcast fazendo uma pergunta. Quais são os planos do Igor para 2026? Olha, é uma coisa que me pega muito, pastor. Eu creio que permanecer fiel com Deus, que é o que vem me dando força. Parece uma palavra muito clichê. Não, vou ficar firme com Deus que vai dar tudo certo. Mas assim, não é uma barganha. Eu quero fazer isso por amor dessa vez, sabe? E eu tô sentindo prazer em fazer por amor, pastor. Servir por amor. Se existe alguma recompensa por isso, que ela venha, mas eu não tô fazendo por ela, sabe? Eu espero. Deus vem curando muito minha saúde física. Eu tenho 9 anos que eu fiz já 3 cirurgias nesse tornozelo meu. Vai fazer 2 anos que eu fiz a última. Eu tô manco ainda, dói muito meu pé. Ontem mesmo eu estava no estacionamento com os meninos e eu fiquei mais no carro sentado, porque se eu ficar 1 hora em pé, eu sinto muita dor mesmo. Caminhada, eu acredito que se eu caminhar uns 500 metros, eu já tenho que tomar um remédio, alguma injeção. E eu fico pedindo, Deus, eu sei que você vai me colocar no local certo, num serviço que consiga, que serve para mim na minha situação. Porque eu acredito assim, você como homem, você entende, eu quero ser um cara provedor. Eu quero construir minhas coisas. Só que essa limitação, ela me impediu durante 9 anos, não que eu não poderia ter estudado, fui muito omisso nessa questão também. Poderia ter ido para uma área menos braçal, menos que exigisse mais do meu físico. Mas muita imaturidade, sabe? Até algum tempo atrás eu ainda conseguia trabalhar no pesado e sempre gostei muito. E hoje, infelizmente, acabou. Eu tenho uma limitação que ela me impede de trabalhar em muitos setores. E eu peço que 2026, eu nem ia pedir não, eu já sei. Eu sei que Deus vai me colocar no local certo. Amém. Ele já me colocou no local certo, pastor. Amém. Eu sou um cara grato demais por onde eu estou hoje, pelas oportunidades que eu recebi, principalmente aqui na Fé em Milagres. É inacreditável o que aconteceu desde o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui. Eu lembro que na última conversa que a gente teve, você falou assim, bora! Aí eu pensei comigo e falei assim, eu não vou negar. Essa é a oportunidade que eu venho pedindo há muito tempo. E eu sou um cara que eu estou pedindo muito a Deus para ser um bom gestor das bênçãos que Ele tem colocado em minha vida. Um bom gestor das oportunidades que Ele tem colocado em minha vida. Então que Ele possa me dar discernimento e sabedoria para não desperdiçar. E o resto vai vir, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus, e assim nós vamos encerrar esse podcast. Que é nítido ver o poder transformador na vida de um homem que foi feito por Jesus. Amém. Igor, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua vinda até o nosso podcast. Eu declaro que 2026 seja o melhor ano da sua história, da sua vida. Amém. Você é muito importante para a gente.
Obrigado por sua história. Eu quero transmitir o meu abraço ao seu pai, à sua mãe, uma família maravilhosa, aos seus irmãos, Karen, Luiz Paulo, toda a família, né? Toda a família do Luiz Paulo, família da Karen, Miguel mais a Maria, a Poliana mais o Luiz, o filho do Theo, Poliana e o Theo. Deus abençoe vocês. E eu creio que em breve também nós faremos um casamento aí. Amém. Do Igor Flores, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar recebendo de presente a sua oração. Ore por nós. Amém. E nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por me colocar nesse exato momento aqui, para que eu possa estar em crescimento espiritual contigo. O Senhor ter colocado o pastor Lélio na minha vida. O Senhor está me dando a sabedoria necessária para que eu possa seguir a minha vida nos teus caminhos, Senhor Deus. O Senhor possa estar abençoando cada dia mais o ministério da Fé em Milagres, que me acolheu tão bem e vem transformando a minha vida através do Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Igor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, e assim nós estamos encerrando o nosso primeiro podcast 2026 e muitas outras histórias nós teremos ao decorrer desse ano. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e também pode nos seguir nas nossas redes sociais através das nossas páginas de Instagram, @Fé em Milagres Patos de Minas e também @Pastor Lélio Alexandre. Nós estamos situados na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132. As nossas programações, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras, 19h30. Igreja Fé em Milagres, onde uma vida de milagres espera por você. Deus te abençoe e até a próxima.